Bom dia, gente. Esta videoaula é sobre o sistema de cotas criado no Brasil por lei federal em 2012, certo? É uma complementação de uma aula anterior, onde eu falei sobre o que é o Enem e como ele funciona. Se você quiser saber isso, estiver assistindo esse vídeo, é só pesquisar no meu canal, no YouTube, ou colocar no Google o que é o Enem. E você chega no meu vídeo, onde eu explico minuciosamente como se organiza o Enem, quais são as etapas, quantas questões você vai ter por área, como é que é a prova de redação, não é? Enfim, todo o processo do Enem. Então, esta aula aqui, especificamente, eu vou discutir como funciona o sistema de cotas, cotas sociais e cotas raciais. Quando surgiu e como, e quais são as críticas feitas ao sistema de cotas e quais são as virtudes apontadas para o sistema de cotas, ok? Então, eu vou ler aqui o meu texto e vou interagir de forma espontânea, fazendo uma análise crítica. Então, assim, o sistema de cotas, né? Em agosto de 2012, o Ministério da Educação adotou a política de cotas sociais e raciais no sistema de seleção unificada. Foi criado o SISU, primeiramente. O que é o SISU? SISU quer dizer Sistema de Seleção Unificada, que remonta ao Enem, onde, ao invés de cada universidade do Brasil ter um vestibular, por exemplo, a UFC tinha o seu vestibular, a USP tinha o seu vestibular, enfim, todas as universidades federais e estaduais dos 27 estados da federação tinham o seu vestibular individual, ok? E assim, muitas vezes, o vestibular ficava a critério dessa instituição e assim, sem uma fiscalização adequada e sem um debate, de tal maneira que a maioria dessas instituições eram dominadas por grupos oligárquicos internos, né, numa espécie de máfia de bastidores, onde criava-se um empecilho terrível para o acesso à universidade por parte de estudantes de escola pública. Você acessar, por exemplo, um curso de engenharia, um curso de medicina ou um curso de direito, vindo de uma escola pública, era algo próximo do impossível. Você não conseguia, não era pela falta de dedicação, certo? Havia todo um ranço classista, onde as elites, as oligarquias que dominavam os bastidores das instituições públicas, das universidades públicas, federais e estaduais, elas criavam um tipo de desafio, né? de congregação de conhecimentos, que eram exigidos de quem queria entrar na universidade de tal maneira que nenhum pobre, ou sendo ele pobre negro ou pardo ou branco, né, sendo pobre em geral, conseguia entrar ali, porque para entrar ali seria preciso você ter uma bagagem de decorar fórmulas, decorar questões da física, da matemática e da gramática, que remontaria a um treinamento de anos e anos e anos de dedicação, certo? Por exemplo, se você estudasse no Cristos, no Farias Brito, no Luciano Feijão e se dedicasse durante 4 anos de treinamento, decorando as fórmulas da química, as fórmulas da física, as equações dessas ciências exatas, certo? E as regras da gramática e tudo mais, você não se tornava uma pessoa inteligente fazendo isso, você decorava fórmulas. Isso aí era o critério para entrar no curso de excelência, num curso de engenharia, num curso de medicina, num curso de direito, num curso de odontologia, de tal maneira que, sobre o disfarce de que o sistema era baseado na igualdade, e no sistema que advogava o direito de todos competirem em condições de igualdade e a seleção era pelo mérito, ao exigir um conhecimento que você só adquiria se você pagasse pelo esse treinamento por 10 anos,
5 anos, 4 anos, uma vida inteira, desde o jardim de infância, sendo treinado em escolas que eram verdadeiros quartéis da disciplina, nesse sentido aí do conhecimento, de decorar regras, decorar fórmulas, decorar equações, decorar regras da gramática, enfim, de tal maneira que isso posto, era quase impossível um pobre entrar na universidade gratuita, pública brasileira e, portanto, se tornar médico, se tornar engenheiro, se tornar advogado, se tornar, a partir da área do direito, numa ampla gama de oportunidades, ascender ao cargo de juiz, de promotor, de desembargador, enfim, de tal maneira que as elites do Brasil, as elites econômicas, as elites tradicionais, as famílias tradicionais e essas elites em geral, conseguiam, através do controle do vestibular tradicional, impedir que a grande maioria da população brasileira conseguisse entrar na universidade pública e gratuita, certo? E quando entrava, eram em cursos que a elite não tinha nenhum interesse, certo? Os cursos de menor valor, para, vamos dizer assim, para mudar a vida de quem ascendeu aquela profissão. Eu não vou denominar aqui, que eu possa ofender alguns profissionais dessas áreas que não são cobiçadas pelas elites, mas eu posso falar da minha área, por exemplo, eu sou historiador. Nenhum grande mega investidor, nenhum grande empresário quer que o seu filho se forme em história, certo? Há exceções à regra, mas no geral eles não querem, eles querem que se formem em áreas que reproduzam o saber e o conhecimento das elites. Então as universidades eram controladas por oligarquias, máfias, que estavam ideologizadas, certo? Agarradas na ideologia e na crença de que o sistema de mérito, não é o mérito, é o mérito que seleciona. Não, havia ali um filtro classista, onde para entrar, para passar por ele, era preciso que a família fosse muito bem de vida, fosse rica e pudesse pagar por um treinamento que demandaria uma dedicação de uma vida para um jovem de 16 anos, desde a infância até o 3º ano do ensino médio, treinado, não é, sob uma rotina rigorosa, de decorar fórmulas e equações. Aí, então ele teria garantido o acesso à universidade, sem ter o risco de pobres, pretos e pardos ameaçarem a continuidade da hegemonia classista nas universidades públicas, certo? Aí então, voltando à questão, nos governos do PT, diga-se isso, você pode fazer críticas ao PT, mas a história vai mostrar que o PT tem muitas virtudes, apesar dos erros, certo? E o PT atacou as oligarquias que controlavam o acesso à universidade ao criar o sistema de cotas, ao criar o Enem. O Enem foi criado no governo anterior, do sociólogo Fernando Henrique Cardoso, mas ele não visava o acesso à universidade. Ele era meramente uma prova para avaliar a aprendizagem de quem estava terminando o ensino superior, certo? Por exemplo, você terminou o curso de geografia, de história, de qualquer área. Então você ia fazer uma prova para ver o tanto de coisa que você aprendeu ali, para medir a sua bagagem como profissional, certo? Aí então era só um termômetro do conhecimento, da qualidade das universidades, se aquela universidade ensinava bem ou não, ok? Aí com o governo do Lula, foi feito no primeiro mandato, né, o governo Lula, deixa eu ver aqui a data, ele começou em 1º de janeiro de 2003, aí teve os 4 primeiros anos do governo, e vai terminar em 2011. Durante 8 anos, foi preciso negociar muito no Congresso. O sistema de cotas, que era uma das bandeiras políticas do PT nessa ocasião, ele foi barrado no Congresso, ele não andava, ele não avançava. Foi preciso, no primeiro mandato e o segundo mandato do Lula, ele estava muito popular, ele tinha uma aprovação que chegava quase a 90% quando ele saiu
do seu segundo mandato. Então, ele conseguiu eleger a sua sucessora, apesar dos escândalos e de algumas falhas, que era a presidenta Dilma Rousseff, e a Dilma, sendo uma indicada do Lula, o PT continuou exercendo uma hegemonia sobre o Congresso e conseguiu, no primeiro ano do governo Dilma, impor em 2012 um sistema de cotas, certo? Sistema de cotas, que é mais ou menos isso. Ó, vou mostrar aqui a minha tabela, certo? Imagine que isso aqui são 100% das vagas em um curso. Imaginar, vamos falar do curso de Direito, ok? Isso aqui seria 100%. Se fossem 100 vagas, então isso seria 50 vagas, e para baixo aqui seria 50 vagas. Pelo sistema de cotas, 50% dessas vagas teriam que obrigatoriamente se destinar a estudantes pobres, pretos e pardos. Os outros 50%, que é essa parte aqui de cima, né, teria que se destinar a uma concorrência generalizada, certo? Aos alunos que se saíssem melhor em geral, o sistema de méritos, independentemente da classe, né? Então, 50% das vagas eram para a elite rica e fausta, que podia pagar pelos colégios de excelência, os colégios que as capacitavam para conquistar 100% das vagas. Aí o governo atacou esse crime histórico, esse crime social, que era você ter 100% das vagas da universidade destinada aos ricos, à classe média alta, às oligarquias tradicionais, às famílias tradicionais. O governo atacou isso aí de frente, cara. Ele atacou esse troço. Deixa eu me controlar, né? Então ficou metade para os ricos, metade para os pobres, ou classe média baixa, certo? E nessa metade da classe média baixa, você iria ter, por exemplo, 50%, esqueça isso aqui, você tem das 100 vagas, vamos imaginar, 100 vagas no direito, na UFC, 50 vagas eram para todos, e os ricos em geral, e 50 vagas eram para os pobres. Mas só que nessas 50 vagas para os pobres, você tinha ali, dividido nessas 50 vagas, 25 vagas, onde entraria nesse hall pobres, que eram brancos, e pobres, que eram negros e pardos. Então ficaria mais ou menos esses 50% dividido, variando de uma universidade para outra, metade dessas vagas, desses 50%, dessas 50 vagas, no exemplo aí que eu dei, poderia ser 25 vagas para brancos e 25 vagas para negros e pardos. O pardo no Brasil é a pessoa mestiça com características negras, mas sem ter a pele tão escura e que não tivesse na certidão de nascimento dele o termo negro, né? Muitas vezes a pessoa negra tem lá escrito na certidão de nascimento parda, certo? Por conta do racismo, do preconceito da sociedade. E o pardo também é o caboclo, o mestiço indígena, a pessoa que é misturado, que tem sangue negro, índio e branco, e ele não é exatamente de nenhuma dessas raças, entre aspas, né? Ele tem características de brancos, ele tem características de negros, ele tem características de índios. Ele é um miscigenado, ele é um mestiço, ele é um pardo. É isso que o Brasil chama de pardo, né? Aí então ficou nesse critério, né? 50% para os ricos, 50% para os pobres, entrando negros e pardos aqui. Certo? Isso foi muito difícil de aprovar. O Lula gastou 8 anos lutando para aprovar isso aí, não é? Aí ele foi acusado de fazer o mensalão, que é o quê? Compra de deputados. Os deputados são contra, mas se ele desse um cargo na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, numa estatal, o cara era a favor. Então ele lutou 4 anos, até que ele conseguiu, já no governo da Dilma, usando sua influência política, que se estendeu ao governo da Dilma, aprovar o sistema de cotas, certo? Mas antes até do sistema de cotas, a gente tinha o Enem, certo? O Enem foi um ataque frontal
as oligarquias que dominavam o acesso às universidades públicas. Como assim? Quando foi criado o Enem, né? O que quer dizer Enem? É o Sistema Nacional de Avaliação, certo? Ah, não, desculpa, isso aí quer dizer o SISU. SISU quer dizer Sistema Nacional de Avaliação. Ou seja, foi padronizado o acesso às universidades. Você tem, por exemplo, 27 estados da Federação Brasileira, tem 27 universidades federais. Cada uma delas fazia um vestibular. Com o SISU, não. Vai ter uma prova só. Essa prova só possibilita, não é, que uma pessoa no Acre faça a mesma prova que uma pessoa no Rio Grande do Sul e outra no Ceará e outra em Manaus. Uma prova só, feita na mesma hora, no Brasil inteiro. Isso é chamado de SISU, Sistema de Seleção Unificada. E através do Enem, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, a sigla Enem quer dizer isso, o Exame Nacional do Ensino Médio é essa prova em si, o Enem. Aí o Enem, eles pegaram, ó, sabe o critério de decorar as equações, que você tinha que passar 4 anos, 5 anos, 10 anos decorando a fórmula da gravidade do Newton, você decorar a equação do Einstein, você decorar as fórmulas da matemática, as fórmulas da física, da química e da biologia, que exigiam que sua família fosse rica e lhe bancasse por uma década você recebendo esse treinamento. O que o Enem fez com isso aí, ó? O Enem fez isso, cara. Jogou esse troço no lixo e reelaborou tudo. As provas não tem que ser de decorar fórmulas, as provas têm que testar o conhecimento. Isso é diferente. As provas do Enem testam o conhecimento. É diferente. Aí, então, muitas vezes eles fazem uma questão da física, não é? Onde ela está misturada, né, nos conhecimentos das ciências exatas, das ciências da natureza, ok? Onde entra física, química, matemática e biologia. Mas, assim, tem a pergunta aqui na questão e tem a fórmula aqui embaixo. Aí a pergunta é feita de tal maneira que um aluno inteligente, um leitor, uma pessoa que se prepara, que lê, uma pessoa inteligente que não tem dinheiro para pagar um treinamento de 10 anos para decorar aquela fórmula, ela é inteligente, mas ela tem aquela fórmula lá e é feita a pergunta. Ele consegue responder aquela questão. Entendeu? A mesma coisa no português, que é uma interpretação de texto. Eles dão uma notícia de jornal, eles dão um trecho de uma obra da literatura, Os Sertões, o 15, qualquer obra da literatura brasileira ou universal, da língua portuguesa ou traduzida e etc. Aí eles dão aquele trecho e pedem uma interpretação para saber se o aluno é uma pessoa capaz de entender um texto. Ele não quer saber por que a palavra pelo é acentuada ou deixa de ser acentuada em alguns critérios. Isso não interessa ao Enem, interessa medir a sua inteligência, porque é isso que é importante. Testar não o seu bolso, não o fato de você ser da classe média, você ser da elite, você ser das classes superiores do Brasil. Testa o seu conhecimento. E a inteligência, ela não depende da classe social apenas. Pode ser que uma pessoa pobre seja um gênio. Pode ser que uma pessoa rica tenha tido 1001 oportunidades, mas seja um cara tosco, um cara burro. Pode acontecer, e acontece frequentemente, né? Só que se ela for treinada, o rico for treinado para decorar fórmulas, decorar equações, decorar equações da física, da química, da matemática, decorar as regras da gramática, sendo burro, ele supera o pobre inteligente. Porque o pobre não teve como pagar pelo treinamento. Certo? Essa é a questão, essa é a diferença. Ok? Então o Enem, ele pegou e jogou fora a decoreba. O Enem acabou com a decoreba. Não tem decoreba no Enem. Quando ele coloca uma questão de física, de química, de biologia ou de matemática, tem a formulazinha lá embaixo para testar se você é inteligente. Se você manuseia de forma racional, usa o bom senso. Uma pessoa inteligente responde o Enem. Por isso é que de 20 anos para cá, desde que o Enem passou a existir,
de vez em quando, um estudante do interior do Nordeste, um cearense, um paraibano, um pernambucano, um alagoano, consegue tirar a maior nota do Enem. Aí outro critério do Enem, a prova de redação vale 50% da nota. Eu já expliquei isso na minha outra videoaula. Você pode voltar nela e ver como é que são os critérios do Enem, certo? Mas a prova de redação, por exemplo, a prova de conhecimentos gerais vale 1.000 pontos. Então você tem ali 90 questões que valem 1.000 pontos. É só fazer a divisão quanto vale cada questão, porque varia de uma questão para outra e tal. Mas volte lá e veja a minha explicação, porque eu não vou repetir aqui, tá bom? Para não ficar o vídeo muito longo. Então a prova de conhecimentos gerais vale 1.000 pontos. A prova de linguagens vale 1.000 pontos. A prova de ciências exatas de ciências da natureza vale 1.000 pontos. Cada uma delas vale 1.000 pontos. E são 90 questões. Cada prova tem 90 questões e acertando tudo você tira 1.000 cada prova, certo? A redação não, a redação do Enem tem um enunciado aqui, 2 enunciados, 3. Você escolhe qual deles e faz uma redação a respeito. Você faz uma redação sem nenhum erro gramatical, com um texto fluido e claro, objetivo, apontando, é uma dissertação, é obrigado a ser uma dissertação, é uma análise de alguma questão social e política, certo? Então, assim, uma redação, uma pessoa inteligente, um leitor mediano, uma pessoa de família pobre que gosta de frequentar a biblioteca da sua escola e pega livros de literatura, pega livros de história, de sociologia e os lê com frequência, essa pessoa pode tirar 1.000 na redação. Ele não precisa decorar muita coisa, né? Claro que ele não pode errar acentuação, ele não pode errar concordância e tudo mais. Então, se ele colocar lá um texto claro e conciso, ele tira 1.000 morando no interior do Ceará, né? E fica na frente no Brasil inteiro dos filhinhos de papai desse Brasil afora. Ele fica na frente de todo mundo. Daí, a gente tem agora a descoberta, através do Enem, da prova do Enem, de gênios no interior do Nordeste. Um gênio no Ceará, uma cidadezinha pequena de 10.000 habitantes, 20.000 habitantes, um garoto esforçado tirou a nota máxima no Enem, no Brasil inteiro. Ou então, um outro gênio no interior do Piauí, um menino de família pobre, criado passando fome, mas sendo um leitor e se disciplinando para os estudos, ele tirou a nota máxima no Enem, no Brasil inteiro. Por quê? Porque não precisou decorar, cara. Não, a família não precisou pagar 10 anos de cursinho ou de colégios de decoreba. Isso revoltou a classe média, isso revoltou as elites do Brasil, certo? Então, assim, isso é o Enem. Mas só que o sistema do Enem, ele tem dentro dele o sistema de cotas. O sistema de cotas, que é o critério que eu falei aqui, ó. 50% para os ricos, 50% para os pobres, entrando aí no rol de pobres, brancos, negros, índios, pardos, certo? Nesses 50% aqui. E aí, você está dando acesso aos pobres, aos cursos de medicina, aos cursos de engenharia, aos cursos de direito, aos cursos de enfermagem, aos cursos de todas as áreas, que tem que ter os 50% nas universidades federais. Certo? Aí as universidades privadas usam também o Enem como critério para fazer seus cursos, mas aí, como elas são privadas, é preciso pagar, né? Se você não conseguir entrar nesse sistema das universidades públicas, você consegue entrar na universidade privada, como o INTA em Sobral, e você vai pleitear uma bolsa de estudos, certo? Então isso é o chamado FIES, ou o ProUni, certo? O FIES, o governo vai pagar a sua universidade pelo FIES ou pelo ProUni. Você vê no meu outro vídeo eu explicando isso, tá bom? Aí então há uma disputa muito grande, críticas muito acentuadas em cima do Enem por conta disso. As elites não gostaram nem um pouco
e nem a classe média, certo? E os pobres em geral, os poucos que acordam e percebem isso, não são maioria, certo? Um jovem de 18 anos tem muito pouco tempo de vida. Ele não entende o que foi o Enem, o que foram as conquistas do sistema de cotas, que foi o FIES, o ProUni. Ele era criança quando foi criado, ele estava de fraldas quando isso foi criado. Então ele não viveu a conquista, ele não sabe como é que era antes. A gente, quem era pobre, não tinha acesso à universidade. O sacrifício que foi, a luta política que foi isso, ele não sabe. Ele acha que isso aí caiu do céu. Eu vi muito isso, eu vi muito garoto de ensino médio, de escola pública, de escola profissional, atribuindo ao mérito. O meu colega aqui passou em medicina porque ele é estudioso. Porque ele é estudioso e porque houve um governo que favoreceu ele através das cotas e através do Enem, acabando com o vestibular tradicional, que era um sistema covarde, montado por oligarquias que dominavam o acesso aos cursos superiores deste nosso país. Certo? Então, o sistema de cotas, só explicando aqui, ele é dividido em cotas sociais e cotas raciais. Porque sociais em geral, né? Baseado no critério de que o Brasil é um país muito injusto e assim as famílias pobres não conseguem pagar por um treinamento adequado para ascender à universidade. Aí as cotas sociais é baseado na injustiça das diferenças sociais. Os ricos estão lá em cima, um garoto de 12 anos que é rico, ele não precisa trabalhar, ele tem livros à vontade, ele tem bons professores, ele tem boa escola, ele tem toda uma infraestrutura, ele tem um incentivo da família dele, que sabe a importância da educação, e um garoto de 12 anos pobre vai ter que trabalha ajudando o pai, trabalha num pequeno comércio, fazendo biscates e tudo mais. Então ele não consegue quebrar o ciclo de pobreza da sua família. E tem uma universidade pública, construída com dinheiro público, cuja vaga deveria ser para promover a justiça social, só que essa pessoa não conseguia entrar lá. E ele reproduzia a pobreza do seu pai, a pobreza do seu avô, a pobreza do seu bisavô, esse ciclo de miséria. Do mesmo jeito que a riqueza passa de pai para filho, a miséria também passa de pai para filho. Essa pessoa não conseguia quebrar o ciclo da pobreza. O sistema de cotas e o Enem abriram minimamente a porta da universidade. E um garoto que é pobre, que trabalha de frentista, que trabalha de camelô, pode sonhar com o acesso à universidade pública e quebrar o ciclo da miséria de várias gerações que acomete a sua família, desde o seu bisavô, tresavô e etc, certo? Então, essa crítica... Aí o que se faz? Fala sobre o sistema de cotas baseado na raça, que é muito difícil no Brasil diferenciar quem é negro, quem é pardo e quem é branco, pela miscigenação e etc, né? Aí mesmo assim, o sistema de cotas continua vigorando no Brasil, certo? Eu ver se eu esqueci de dizer alguma coisa. As cotas sociais e cotas raciais surgiu, né, em 2012, né, o sistema de cotas surgiu em 2012 no governo da Dilma Rousseff. Ela atacou frontalmente, e muito do ódio que se tem aos governos de esquerda que tiveram no Brasil, os governos do Lula e da Dilma, é um ódio de classe. A elite, a classe média, se sentiu ameaçada em seus privilégios e passou a colar na esquerda um discurso de que a esquerda não presta, não vale nada, são ladrões, são corruptos e oportunistas. E ela promove esse discurso através da imprensa, através dos jornais, da televisão, da internet, através das revistas tipo a Veja, a Época, Isto É, certo? Ela promove esse discurso através da classe média e as instituições do Estado que estão nas mãos da classe média, como o Ministério Público,
a Polícia Federal, certo? Como a Justiça em geral, a Justiça de primeira instância, a própria Operação Lava Jato, que agiu contra os esquerdistas, mas deixou todos os ladrões da direita à vontade. Quando ela encontrou, quando o Sérgio Moro, isso ficou no Intercept, ficou evidente, quando o Sérgio Moro e o Dallagnol encontraram evidências que iriam envolver o Fernando Henrique, eles desviaram do Fernando Henrique. Quando eles encontraram evidências que iriam envolver o Aécio Neves, eles desviaram do Aécio Neves. Quando eles encontraram evidências que iriam incriminar o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, eles desviaram do Paulo Guedes. E aí foi preciso, fizeram todo um esforço para colar o sistema de corrupção só na esquerda, certo? Só na esquerda. E aí a classe média, o sistema de mídia do Brasil, a Rede Globo, a Record, SBT, Bandeirantes, as igrejas evangélicas, com as suas televisões e os seus rádios e os seus porta-vozes maiores, que são ricos, que são a elite, né? Passaram a vender o discurso. A elite fez uma espécie de lavagem cerebral. A esquerda não presta, a esquerda não vale nada, a esquerda é corrupta, e etc, e etc. Então tudo isso fez com que o pobre, o mais ajudado pelos governos de esquerda, mais ajudado pelos governos do PT, passasse a odiar o PT, a repudiar o PT, a repudiar a política partidária, repudiar as lideranças sindicais, repudiar o sistema político que os favoreceu, que mais os favoreceu, apesar dos defeitos. A gente sabe que tem defeitos, certo? Aí a classe média, as famílias tradicionais, a classe média como um todo, a grande imprensa como um todo, fazem isso constantemente até eleger alguém que representa esse clima de ódio, alguém que representa a não política, alguém que representa o ódio contra os pobres, o ódio contra o pobre que pelo Bolsa Família passou a não ter a necessidade de trabalhar por um prato de comida, passou a ter um pouco mais de cidadania, um pouco mais de direitos, certo? Então isso daí é o sistema de cotas. Eu considero concluída a minha fala. É isso aí. Um abração para quem me ouviu e quem me entendeu. Eu espero ter sido claro e objetivo. Se você não entendeu, meu irmão, é porque você não está preparado ainda para compreender a verdade. Você prefere viver dentro da mentira. Você prefere a comodidade e o conforto da mentira, das informações forjadas, das informações de fake news, das informações constantes no Facebook e na política de ódios. Eu estou do lado da massa do povo, do lado das pessoas de bem. Valeu.